Olá, pessoas! Como estamos? Tudo bem com vocês? Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e eu não vou enrolar vocês. A gente já está numa aula 2 de Química, onde a minha ideia aqui é apresentar para vocês conceitozinhos basiquinhos. Se você está aqui, é porque provavelmente você precisa de ajuda em Química e eu posso te ajudar. Eu já faz muitos anos que eu dou aula de Química, de Física, de Biologia e eu resolvi este ano montar essa playlist de vídeos com aulas curtinhas ou com aulas maiores, não sei o que você procura, resolvendo questões vestibulares e apresentando conceitos básicos. Aqui embaixo tem um QR Code maravilhoso que vai te levar para um drive com listas de exercícios, materiais e etc. Tudo de graça. Forma de pagar a este querido professor com esses lindos olhos é uma forma só. Curtindo, compartilhando e espalhando essa semente com outras pessoas que provavelmente desesperados com química existem em outros lugares neste mundo também. E é isso. Vem comigo, deixa que o YouTube paga você, beleza? É nóis. Eu sou CG, aí estão as minhas redes sociais, você me encontra. Segue, tem alguma dúvida, manda lá no privadinho do Instagram ou comenta aqui no vídeo que eu tô sempre de olho e eu vou te responder, tá? E é isso, vamos seguir? Vamos seguir. No nosso primeiro encontro, no vídeo passado, eu estava apresentando para vocês os conceitos mais básicos que existem na química, que era basicamente o conceito de substância pura, de mistura, substância simples, substância composta. Sim. Tem um jeito de resumir tudo assim, aquele videozão enorme em microsegundo? Tem sim. Quer ver? Ó? Olha só o que eu te levo. Ó. Substância, esse é o conceito básico, né? Qualquer coisa na natureza é composto, é matéria, e isso a gente chama de substância. Nós vamos classificar ela em duas categorias. Para isso, você deve fazer duas perguntas. Quais? Do que é feita? Quem está junto? Respondeu isso, você já resolveu o seu problema, tá? Do que é feito? Bom, se for feito de um átomo só, por exemplo, ali, fiz duas bolinhas da mesma cor. Cada bolinha é um átomo, são do mesmo tipo. Então, isso aqui é uma substância simples. Vamos chamar isso aqui, então, de substância, abreviando, simples. Beleza. Agora, se isso aqui é feito por vários tipos de átomo, por mais de um tipo, igual aqui, ó, tem átomos desse laranjinha, tem um átomo azulzinho, então aqui eu tenho uma substância composta. Substância simples, feita por um único tipo de átomo. Substância composta por mais de um tipo. Vamos pegar um exemplo aqui. O diamante. O diamante é feito só por átomos de carbono. Substância simples. O gelo seco. O gelo seco ele é gás carbônico na fase sólida. Gás carbônico é carbono e oxigênio reunidos. Substância composta. Beleza? Agora, vamos à próxima pergunta. Quem está junto? Se no mesmo lugar você tem apenas um tipo de molécula reunido, igual aqui, ó, só tem agrupamentos de duplinhas de bolinhas laranja. Bolinha laranja, bolinha laranja, bolinha. Isso aqui é o que nós chamamos de substância pura. Agora, se no mesmo lugar tem várias moléculas diferentes reunidas, misturadas, então eu tenho o que a gente chama de mistura. Basicamente, no vídeo passado eu apresentei esses conceitos para vocês. Beleza? Então, substância pura é quando a gente reúne moléculas, estruturas que têm a mesma composição química ali, tudo reunido. Quando eu tenho várias coisas misturadas ali, na verdade, quando eu tenho mais de uma coisa, né? Não precisa ser várias, mais de uma coisa misturada, eu tenho então uma mistura. Vamos para exemplo? No vídeo passado eu falei sobre a palavra água, né? Que a água que a gente bebe do nosso dia a dia ela é uma mistura, porque num copo de água a gente vai ter H2O, mas a gente vai ter sais minerais, a gente vai ter micróbios, oxigênio diluído ali na água e tudo mais. Já
a água, para ser uma substância pura, né, sem esses sais minerais e esses outros componentes, ela precisa passar por um processo de separação, chamado de destilação, que basicamente é a gente ferver a água, aí ela sobe na forma de vapor, esse vapor é reunido, resfriado e sai destilada do outro lado. Destilada do outro lado. Tá, eu sei, piada de tiozão, mas também eu sou um senhor com mais de 40 anos. Me respeita! Segue. Mas não é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque senão, bom, tem outro vídeo com mais detalhes. O que a gente vai falar hoje é sobre alguns outros conceitos que também são básicos na química, mas que merecem a nossa atenção. O primeiro deles é o conceito de alotropia. O que é alotropia? Alotropia é quando eu reúno várias substâncias simples, ou seja, feitas por um único tipo de elemento químico, um único tipo de átomo, só que eu posso organizá-la de formas diferentes. Vamos para exemplo, ficar mais claro? Bom, um exemplo de substâncias alótropas que eu tenho e bem fácil de entender é no caso dos alótropos do oxigênio. Quando a gente pensa em oxigênio, a palavra só, ela é o elemento químico O, que na tabela periódica é o número 8 de número atômico, e ela entra na composição de um monte de coisa. Porém, quando eu reúno os átomos de oxigênio 2 a 2, eu formo o oxigênio que a gente respira. Aí nesse caso a gente fala de gás oxigênio, que é o mais recorrente, a gente tem essa substância na forma gasosa. Porém, esse mesmo oxigênio que eu posso reunir em átomos, né, em moléculas formada por 2 átomos cada um, eu posso também reuni-las formando grupos de 3 em 3. Neste caso, a gente chama esta nova substância de ozônio. Notem que é 2 substâncias simples, porque é feito de um único tipo de elemento químico, mas eles estão organizados de forma diferente. Gás oxigênio, O2. Gás ozônio, O3. Beleza? Aqui é interessante falar que o ozônio, ele vai constituir a camada de ozônio, protetor da gente aqui contra a radiação ultravioleta vindo do Sol, mas ele não é uma substância lá tão agradável assim não, tá? Enquanto o gás oxigênio é essencial à vida, o gás ozônio ele é tóxico. Tanto que ele é usado também em algum desses filtros, esses filtros mais tecnológicos de água, porque ele ajuda a matar bactérias. Então ele é uma substância altamente reativa e tóxica para seres vivos. Beleza? Tá. Esse é um exemplo de substâncias que são alótropas entre si. Um outro tipo de substância que são alótropos também, que vão exibir alotropia, é o caso dos alótropos do carbono. Esses aqui são muito populares em questões de vestibular. Eu vou trazer aqui 2 exemplos bem simples e fáceis, mas tem mais, que é o diamante e o grafite. Sim, o grafite que a gente usa nos lápis de escrever e tudo mais, tá? O que a gente tem no caso do diamante? Quando a gente olha quimicamente a estrutura química do diamante, a gente vai ver que ele é formado só por átomos de carbono. Porém, esses átomos de carbono, eles vão estar agrupados, formando essas estruturas que parecem uma pirâmide, né? Na verdade, se a gente olhar aqui certinho, deixa eu pegar aqui meu mouse, ó, olha só aqui, ó, tem um átomo aqui que está ligado a outros 4, ó. Se a gente olhar, ó, ele forma esse conjuntinho, como se fosse um tripézinho, né? Ele forma esse tripézinho, que vai se conectando a outros tripézinhos como esse e vai formando a estrutura que, no conjunto, vai formar essa pedra preciosa, né? Esse mineral lindo que é o diamante. Quando a gente olha pro grafite, você fala pro grafite, mano, não tem nada a ver, né? Tipo, cara, nem se parece. Mas se você olhar com carinho, ele é basicamente formado por carbonos também. Só que ao invés de formar essas estruturas, né, piramidais, né, ele forma como se fossem esses favos. Ele forma esses grupos de 6 carbonos conectados entre si, que vão se conectar a um outro conjuntinho desse e assim sucessivamente, formando como se fossem lâminas uns sobre os outros. E isso vai fazer com que o grafite apresente características químicas completamente diferentes do diamante, apesar de ser feitos dos mesmos elementos, ou seja,
basicamente feito por carbono. Ou seja, a gente basicamente vai ter alótropos que vão ser diferentes entre si, porque são feitos de quantidades de átomos diferentes, assim como a gente vai ter alótropos que vai ser substâncias formadas por mesmo átomo, mas arranjados, posicionados de forma diferente, beleza? Então, primeiro conceitozinho aí um pouquinho mais ardidinho. Tá. Vamos para uma questão de vestibular aqui agora. Um caminhão passa na rua. É o que acontece, gente. Quando você mora em grandes centros, metrópoles, enfim. Tá, eu não moro num grande centro, não moro numa metrópole, eu moro no interior de São Paulo, tá? Cidade de Presidente Prudente. Se alguém quiser mandar um presentinho, depois eu deixo o Pix, tá? Quem sabe eu arranjo um estúdio para gravar no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Enfim, vamos para uma questão de vestibular. Aqui nessa questão de vestibular, a gente tem uma frase para completar, com 4 termos, 4 lacunas, e a gente vai tentar completar com o que parece ser o mais adequado. Então vamos lá. Primeira lacuna, ele vai ser, então, compostos aí, é uma substância simples ou composta, que é formado por átomos ou moléculas ou elementos contendo apenas de um mesmo. Tá. Provavelmente, se ele está falando de um mesmo, nós estamos falando, então, provavelmente de um mesmo elemento, né? De um mesmo tipo. Isso coloca a gente, se a última palavra aqui for realmente elemento, aqui então ficaria entre a letra A e a letra B, tá? E tem aqui a palavra íon. O que é íon? Calma que eu chego lá. Aí tá aqui, ó. Contendo apenas tarará, de um mesmo elemento. No caso o quê? Átomos, né? A palavra ali só pode ser átomos mesmo, beleza. Agora o que? É uma substância simples ou composta? Bom, se é apenas átomos de um único tipo, só pode ser então substância simples. Substância simples, que é formada por moléculas. Moléculas, como a gente viu no vídeo passado, são reuniões de átomos, né? Compostos apenas por átomos de um mesmo elemento. Beleza? É então a alternativa B de bola, B de bonito, B de mim. Beleza, tá. Mas vamos para esse outro conceito que apareceu aí, né? Esse íon. O que é um íon? Um íon é basicamente um estado de vida de um átomo, tá? Como assim? O átomo, ele é composto por estruturas menores que são as suas cargas, as suas partículas. E aí nós vamos ter prótons, elétrons e nêutrons. No próximo vídeo, provavelmente, eu vou dar muito mais detalhes sobre isso, mas foquem aí que íons são compostos por cargas, por átomos, por partículas, né? O átomo formado por partículas, tá? Essas partículas não são todas iguais entre si, elas são divididas em categorias. Porém, algumas dessas partículas têm que estar em quantidades equivalentes. Caso exista em quantidades diferentes, esse átomo deixa de ser um átomo comum e passa então a ser um íon. Então, basicamente, um íon seria uma versão do átomo desequilibrado. Tipo eu, no fim do mês, sem salário. Chamaremos esse professor de íon. Tá, então o íon ele é o quê? Basicamente são átomos que foram desmontados das suas moléculas e aí eles ficam carregados eletricamente. Vamos aqui a uma imagem que vai ficar mais fácil a gente entender. Imagina aqui o sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é basicamente essa estrutura que aparece com essa coisa grandona aqui, ó, formado por átomos grandes, bolinhas pequenas, átomos grandes, bolinhas pequenas. Então isso aqui é um grãozinho do sal de cozinha. Quando eu pego o sal de cozinha e boto ele na água, isso aqui é água, tá? A água vai acabar desmontando a estrutura do sal de cozinha e vai dissolver esse sal como? Separando as partes positivas e as partes negativas, tá?
As partes negativas vão ser íons. As partes positivas também são íons. E são íons que são eletricamente carregados. Como assim? Existe um elemento químico chamado sódio. O sódio é um átomo que existe na natureza e ele vai ter prótons e elétrons na mesma quantidade. Porém, o sódio ele pode ficar com mais prótons do que em elétrons do que em algumas situações. E aí, nesse caso, como o próton ele é positivo, se ele ficar em maior quantidade, transforma o sódio num íon positivo. E aí a gente vai representar ele por esse sinalzinho de mais que aparece aí. Já o cloro, ele é um átomo que na natureza também tem que ter quantidade de prótons e elétrons em quantidades iguais. Mas se por alguma razão a quantidade desequilibrar, com certeza ele vai ter mais elétrons do que prótons. Como os elétrons são negativos, ele então fica um íon negativo, beleza? Quando a gente pensa no sal de cozinha, o sal de cozinha é a junção do sódio com o cloro. E quando eles se juntam, o que está positivo, que é o sódio, se junta ao cloro, que está negativo, e eles estão bonitinhos, estabilizados. Quando eu desmonto eles, esses íons se separam. Então, basicamente, um íon é um átomo eletricamente carregado. E ele só está eletricamente carregado porque ele ou perdeu elétrons ou ganhou elétrons. Tudo bem? Tá. Vamos para uma questão aqui para a gente voltar àquele conceito de substância simples, composta, mistura e tudo mais, tá? E esse aqui fecha o nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Unisa. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta? Tá, e isso é na sequência, respectivamente. Então, a primeira coisa, vamos pelo que é mais fácil a gente captar aqui. Eu quero uma substância simples e composta. Substância simples vai ser feita por um único tipo de átomo, substância composta por mais de um tipo. Vamos lá. Ó, o que a gente faz para saber a diferença entre um e outro? Sempre que a gente representa um elemento químico, a gente usa uma abreviatura, que é o símbolo químico. Essa abreviatura ela pode ser de dois jeitos. Ou ela é uma letra só, igual é o hidrogênio, que é o H, o C, que é o carbono, o O, que é o oxigênio, o W, que é o tungstênio. Ou ele é composto por duas letrinhas. Quando for duas letrinhas, são duas letrinhas onde a primeira obrigatoriamente é maiúscula. Então, por exemplo, HE é a abreviatura para o hélio, para o gás hélio. Ca é a abreviatura para o cálcio. Deixa eu pegar aqui. OG, o ganesônio. O ganesônio atualmente é o último elemento da tabela periódica, ele é o 118, ele é o maior átomo que existe. E nós temos, por exemplo, o Hg, Gzinho minúsculo, que é o mercúrio. Tá. A regra, sempre a letra maiúscula vai avisar que quem é o elemento, quem é a substância envolvida. Tá, então vamos lá. Se a gente olhar aqui, o que a gente tem de substância composta? Ó, isso aqui é uma substância composta? O2? Não, não é. Então isso aqui está fora, então a alternativa A já está fora. He só tem um elemento, né, que é o hélio. Então não, também não é uma substância composta. HI, o H e o I reunidos juntos. Esse aqui é o ácido iodídrico. É o ácido feito por átomos de iodo. É uma substância composta. Então, beleza aqui, ok. H2O. Esse númerozinho, ele avisa a quantidade de átomos de cada coisa. Então, H2O, ele está me avisando que eu tenho dois Hs e quando você só tem a letra e não tem número, quer dizer que é um só, né? Então, eu tenho dois hidrogênios, um oxigênio reunido, substância composta, beleza. E aqui H2, quer dizer que é só dois Hs reunidos, substância simples. Então, não. Então, eu sei que ou é a letra C ou a letra D. Beleza. Substância simples. Substância simples é a reunião de átomos iguais, né? Então, aqui eu tenho o N2, que é o gás nitrogênio, né? A gente já falou dele, né, em vídeo passado e tudo mais. É um gás que constitui a atmosfera. É uma substância simples? Ok. Ne. Ne é a abreviatura para o elemento neônio.
O neônio, ele é um gás nobre, e como todo gás nobre, ele não se liga a átomo nenhum, ele não se liga a outra substância, a outro componente, então ele não forma substâncias, tá? Então esse aqui estaria fora. E o último, para fechar, eu preciso de um elemento. Elemento seria a representação do símbolo só. Aqui eu tenho Cl e aqui, ó, um BO que sempre acontece. Tomem muito cuidado com as formatações, as coisas na hora de ler. Por quê? Se eu uso uma fonte e que ele está assim, ó, Ci, poderia ser visto como carbono e iodo. Agora, se eu vejo como Cl, esse Lzinho minúsculo, eu sei que isso aqui é cloro. E o cloro aqui foi o caso, eu errei aqui o uso da fonte, tá, gente? Então, aqui a alternativa correta seria a letra C. C é a única que vai aparecer um elemento, uma substância simples, e um componente, uma substância composta, tá? E aqui, isso aqui me faz lembrar de um outro conceito importante, que é o conceito de fórmula. Fórmula é o quê? É um outro jeito que a gente tem de escrever as substâncias, né? Em vez de a gente usar os nomes populares, que podem mudar às vezes de uma língua para outra, as fórmulas são iguais em qualquer parte do mundo. E aí eu vou ter 3 jeitos básicos de representar. Eu vou ter essas fórmulas, que são tridimensionais, desenhos, bolinhas, pauzinhos. Nós vamos ter esse esquema, que é uma forma abreviada, né? Mais simples, para a gente poder anotar em caderno e tudo mais. E nós vamos ter as fórmulas que vão ser simplesmente a contagem de átomos de cada coisa. Então aqui eu tenho a mesma substância, tá? E aí o que eu posso perceber aqui, ó? 2 bolinhas pretas, 2 átomos de carbono, por isso C2. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, por isso H4, e 2 Os, tá? E aqui nós damos nomes diferentes para essas fórmulas, tá? A primeira de cima, que vocês estão vendo aqui esse desenho, isso aqui é o que a gente chama de modelo bola-bastão, porque ele é basicamente representar o átomos por bolas e as ligações entre eles por bastões, tá? Já o desenho de baixo é uma fórmula, e essa fórmula a gente chama ela de fórmula estrutural. Exatamente porque ela tem essa cara, né, de mostrar o desenho, a estrutura, a forma. E a de baixo é uma fórmula que a gente diz que é a fórmula molecular, ou simplesmente fórmula simples, que é simplesmente a contagem de cada elemento presente na substância. Beleza? Bom, gente, é isso. Fico aqui com mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo com a continuação desse rolê, porque como você pode ver, tem muita coisa para a gente aprender. Até lá, um beijão. Por favor, curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente por aí e faz mais gente chegar aqui, porque afinal de contas eu gostaria muito que o YouTube me pagasse, né? É isso. Ele é mó caloteiro. É nóis. Beijo. Se cuidem. Tchau!